Como ativar sensor de movimento na câmera ICSI, gente? É isso que eu vou estar ensinando para vocês, tá legal? Vou clicar aqui no aplicativo ICSI, vou clicar aqui na câmera. Reparem aí que meu marido tá sentado aí no sofá, né? Para eu ativar o sensor de movimento, eu tenho que vir aqui, ó, rastreamento de movimento. Eu clico nele. Aqui eu aperto aqui para ligar, tá vendo? Ó, a exposição foi definida como posição Daimondel. Na hora que vocês ativam o sensor de movimento, aqui abre um espaço para a gente mudar a câmera. Aí você clica aqui, definir como ponto Daimondel. Cliquei aqui. E aqui, gente, ó, reparem que a acessibilidade ela pode ser alta. Essa sensibilidade aí é o campo de visão da câmera, tá? Se você botar alto, ela abrange um espaço maior para pegar, entendeu? Se botar mínimo, vai ficar num espaço pequenininho que a pessoa tem que entrar para ativar o sensor. Hora Diamond. Vamos clicar aqui. Tá em 5 minutos, 3 segundos, 10 segundos, tem até 30 minutos. Ó, eu vou deixar aqui como tá. Aqui tá hora Diamond, tá 5 minutos. Definir ponto Diamond, gente, é onde a câmera inicia, aí ela vai seguir uma pessoa. Aí depois ela tem que voltar para esse ponto aí, que é o ponto de partida que a gente está definindo. Vamos clicar aqui em voltar, nos 3 pontinhos, configuração. Aqui a gente vai clicar em configurações avançadas. Chave de rastreamento de movimento tá ligada, tá vendo? E aqui a sensibilidade tá alta, que foi aquele que a gente definiu. E aqui, ó, configuração WDR, vamos clicar aqui. Reparem que aqui, ó, tá desativado. Esta função pode ajudar o dispositivo a obter imagens de alta qualidade em condições de luz de alto contraste. O efeito da imagem é o seguinte. Aí aqui eu vou ligar ele. Pronto, agora vamos voltar aqui. Vamos lá. A gente pode mexer também aqui na configuração básica. Velocidade de rotação, a gente pode mexer aqui se é normal, se é rápido, se é lenta. Eu vou deixar no normal, tá? Mas se você quisesse que a câmera girasse com mais rapidez, você poderia colocar em rápido. Mas aqui no caso, eu vou deixar no meu normal. Ou se você quisesse que ela girasse mais lenta, tal, aí você botaria no mais baixo ali que tem, na lenta. Então aqui eu vou deixar assim. O idioma aqui vocês poderiam colocar em português se vocês quisessem, tá? Ó, se o seu tiver em inglês, você pode botar em português aqui. E aqui, ó, a câmera já me mandou uma mensagem que meu marido se mexeu lá na sala. Vamos ver se a câmera vai seguir ele. O que vai acontecer? Peraí. Vamos ver. Ó. A minha câmera, ela desceu para baixo aqui. Agora ele vai sentar lá de novo. Pode ver que ele tá indo ali, ó. A câmera, ela acha que tá seguindo ele, ó. Mas não tá. Ela tá, tipo, ela consegue ver que tá seguindo ele. Mas não tá virado na posição certa. Tá acontecendo uma coisa aqui que eu só descobri agora. Eu tô botando a câmera para rastrear. Ela rastreia 1 segundo e volta para essa posição aí que vocês estão vendo. Olha só. Tá vendo? Ela sempre, a parte de baixo está sempre virada para a parte do armário e não está virada na posição certa. Por mais que eu bote a câmera aqui movimentar, boto ela na posição certa, mas se eu der um toquinho ela volta para essa parte aí. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, configurações, vínculo da câmera. Toda vez que ela estiver mal posicionada, a gente tenta colocar no lugar e ela não fica. Então a gente vai clicar em vínculo da câmera e aqui a gente clica em calibração do vínculo. E aqui, ela mesma é que vocês não estão vendo, mas a minha câmera ela tá girando sozinha, fazendo uma calibração para ela poder voltar para a posição dela certinha, a posição de normal dela, porque parece que ela foi fixada numa posição que não era para fixar, não sei porquê. E agora ela tá fazendo a calibração aqui. É que vocês não estão vendo, mas ela tá girando, fazendo toda a rotação dela. E agora ela vai voltar para a posição certinha que ela tem que estar. As duas viradas na mesma posição. Pronto, agora parou. Olha aí, ó. Que aqui em cima tá mostrando a parte de cima, né? E aqui tá mostrando mais a parte de baixo. Porque esse é o certo, né? Porque as duas câmeras estão na mesma posição. Mas se eu quisesse mexer, aqui eles estão ensinando a mexer, ó. Arraste o ícone da figura B, que a figura B é essa daqui de baixo, ó, para a posição enquadrada na tela na figura A e clique em confirmar para a calibração.
Então, ó, a gente tem que arrastar, tá vendo, ó? Ó, arrastei, tá vendo? Tá aqui em cima, ó. Ó como é que ficou, ficou mais. Calma aí, vamos ver se a gente tem que diminuir um pouco. Ó, se você quiser descer pra baixo, é só segurar, tá, ó. Ó, tá vendo? Agora desceu demais, porque antes ela tava só mostrando aqui. Aí você enquadra na posição que você quer. Aqui é uma calibração que a gente tá fazendo, ó. Acho que eu vou deixar assim, que assim tá legal. Aqui também, deixa eu ver se daria pra mexer. A de cima não dá, porque a de cima tá fixa no lugar. Mova o cursor para o limite até que os campos da visão da câmera Bullet e da câmera Speed Dome sejam sobrepostos ao máximo. Tá vendo? Eles têm que ficar sobreposto um perto do outro, tá vendo? Ao máximo. Então eu acho que aqui é o limite, né? Se você quiser redefinir, que você achar que não tá certo, você pode clicar aqui em redefinir, tá? Nesse azulzinho. Que aí você vai botar de novo para onde estava antes. Eu vou clicar em confirmar aqui. E vamos ver como que vai ficar agora essa imagem da câmera. Porque tá aqui, ó, como é que só ficava para baixo assim. Vou clicar aqui agora. Tá, vou sair pra gente poder ver. Ah, ó, tá vendo que diferença? Ó, aí, ó. Agora sim, antes só ficava para baixo. Tá ótimo. Agora vamos ver como é que vai ficar o rastreamento. Vamos lá, vamos ver que já o meu, acho que o meu já tá ativado. Não, vou ativar aqui. E o tempo, como eu falei para vocês, esse 10 segundos ou 3 segundos é o tempo que ela vai girar, que ela vai acompanhar, e aí ela vai voltar para a posição que ela estava antes. Eu vou botar 5 segundos. Redefinir, você pode clicar definir como ponto de acesso, que aí vai ficar essa foto aí, ó. Tá vendo? Que aí sempre ela pode acompanhar para onde que for, mas ela vai voltar para esse ponto aí. Ó, repara. Ó, vem pra cá, ó, a câmera já fala que alguma coisa apareceu na tela. Ele tá vindo, vem pra cá pro quarto, ó. E a câmera mostra todo o movimento dele. Vocês viram, gente, a diferença? Ah lá, 5 segundos, ela voltou de novo pra posição que a gente tinha colocado. Agora vai lá de novo, amor, vai lá na sala. Olha aí, gente, ó, que diferença, ó. Ele entrou na... Pronto. Ele sentou, vai levantar. Vem devagar, vem devagar. Vem devagarzinho, traz tonton. Vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Ó. Acho que ela não seguiu você não, ficou parada olhando pra tonton. Tonton, vem também pra cá, vem, Tonton. Meu gato ficou parado ali, gente, então ela ficou seguindo ali, parou olhando pro meu gato. Só pra vocês verem que realmente era esse o problema. A câmera tava virada pra baixo, ela não tava seguindo. Porque o que segue é essa parte de baixo. Tu tem que fazer a calibração, tá? Porque se vocês não fizer a calibração e a câmera ficar olhando pra baixo, ela vai ficar olhando pra baixo e vocês não vão conseguir fazer nada. Ó, tá vendo aí, ó? Reparem que ela tá seguindo meu marido, ó, de boa. É, o rastreamento realmente funciona, gente, aí, ó. Tá vendo? Olha que perfeito. Aí, muito bom, né? E se vocês quiserem desativar o rastreamento, vocês vão clicar aqui em rastreamento e vão clicar, ó, aqui e vão desativar, tá? E aí, desativando, ela vai parar o rastreamento. Pode passar, amor. Ó, meu marido vai passar, mas a câmera não vai seguir, ó. Tá vendo? Ela ficou parada, porque eu já desativei ela. Aí, se você quer botar ela no ponto certinho que você quer, você bota aqui, ó, definir ponto diamond. Pronto, para ela ficar aí paradinha aí no lugar certo. Essas fotos que a câmera tirou, vocês vão conseguir ver ela aqui na mensagem, ó. Em mensagem vai aparecer tudo, tá vendo? Ó, pessoas detectadas. Aí aparece aí, ó, tá? Aí meu marido aí na câmera. No caso eu vou clicar aqui, ó, nessa daqui, só pra gente ver, ó. Tá vendo? Tudo que apareceu aí, ela mostra o horário e tal. E aí, no caso, você poderia configurar, toda vez que acontecer alguma coisa diferente na câmera, que ela detectar, ela te manda uma mensagem para o seu celular, entendeu? Mas no meu não tá chegando porque eu desativei as mensagens, porque eu não gosto de ficar recebendo mensagem toda hora. Mas vai que você tem alguma coisa, um comércio, e você quer receber essas mensagens, então você ativa ela. Vou clicar aqui pra gente ver, ó.
pessoa detectada, tá vendo? Aí mostra aqui meu marido com o gato que foi ainda há pouco. Aí no caso foi foto, ela bate foto do que está acontecendo. Aí aqui no olhinho, a gente clica aqui e a gente poderia salvar aqui no nosso celular se a gente quisesse. A gente pode clicar aqui em salvar, já está salvo. Os vídeos não está deixando assistir, que ele está falando assine o armazenamento em nuvem e assista os vídeos. Vamos ver aqui, deixa eu clicar aqui em tempo real. Reprodução, que a gente consegue ver os vídeos de tudo que aconteceu no nosso cartão de memória. Você não precisa pagar a nuvem, porque a nuvem está querendo que você pague para assistir os vídeos, porque, por exemplo, a câmera bateu uma foto do que estava acontecendo e a câmera quer que você pague para assistir os vídeos, mas você não precisa, porque o seu cartão de memória está aqui, tá vendo? Meu cartão de memória está aqui, então eu posso vir aqui e procurar o que aconteceu nessa câmera. A câmera está batendo foto, não tá? Então vocês têm que dar permissão no seu celular para chegar as mensagens para você. Vamos supor, tu tá lá fazendo alguma coisa e chega uma mensagem da câmera dizendo, ó, passou alguém na câmera. Então você vai clicar aqui em eu. Vocês vão clicar aqui em configuração de permissão, permissão de acesso Bluetooth, obter informação de local, permissão de acesso à memória, usado para salvar imagens e vídeos nos dispositivos, permissão de acesso à câmera, ligado, permissão de acesso ao microfone, ligado, permissão de pop-up em segundo plano, usado para notificar a lembrança de chamada ou campainha. Isso aqui você também pode deixar ligado se você quiser, entendeu? Eu não vou deixar não, porque eu não gosto de nada chegando para mim no celular. Esses dois eu não deixei notificado. Então eu poderia deixar notificado para chegar essas mensagens no meu celular. É só clicar aqui, ó. Você precisa ativar a permissão da janela flutuante. Eu poderia deixar ok. E aqui, ó, já ativou. Só que ele só vai ativar quando chegar uma mensagem, entendeu? Então aqui tá tudo certo. Aí aqui a gente pode sair. Permissão de gerenciamento de notificação. A gente pode permitir, porque aqui é a hora que vai chegar a mensagem no seu app. Entendeu? Notificação do aplicativo. Tirou alguma foto? Vai chegar um alarme e vai vibrar seu telefone. Bom, aqui tá tudo ligado. Eu deixei tudo permitido. E vamos sair daqui. Meu marido vai passar aí na sala e reparem que vai chegar uma notificação para mim, ó. Isso eu já desativei o sensor de movimento. E, olha lá, chegou. Tá vendo? Chegou para mim uma mensagem. E aí eu vou abrir aqui para poder eu ver essa mensagem que chegou. Vou sair daqui. Reparem que eu vou clicar aqui, ó. Aqui, ó, pessoa detectada. Vou clicar aí. Deixa eu ver quem foi que apareceu aí na câmera. Ele não tá com sensor, mas mesmo assim chegou. Aí mostra a foto dele, olha lá, que ele entrou, avisou para meu celular, mesmo sem estar com a detecção de movimento. É assim também que chega as mensagens para vocês quando tá com detecção de movimento. Se vocês não quiserem que envie mensagem para você, é só você desativar lá onde eu mostrei aquelas notificações. Só você desligar que não vai chegar mensagem nenhuma para vocês. Bom, gente, eu acho que eu já mostrei tudo aqui para vocês de como ativar aí o sensor de movimento da câmera. Espero que tenha dado certo para vocês. Espero que vocês tenham conseguido ativar o sensor de movimento. Vocês comentem aí nos comentários se deu certo para vocês, se não deu, como que foi, porque eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando, eu gosto de saber se deu certo ou não, tá legal? Então é isso, deixe um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo, e se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!